Olá, meus amores, mais uma vez estamos aqui, agora abordando a segunda parte do nosso capítulo 7, onde iremos estudar os blocos econômicos da América. Vamos começar. Os blocos econômicos correspondem à união de países distintos, ou seja, países diferentes, mas com interesse em comum, principalmente na área econômica e social. Apesar dos países fazerem alianças econômicas desde o século XIX, foi ao final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir da década de 90, que os blocos econômicos começaram a se multiplicar. Atualmente, em todos os 5 continentes, existem blocos econômicos de várias tipologias, ou seja, vários tipos, desde uniões aduaneiras, quando há redução ou eliminação de impostos, ou zonas de livre comércio, quando as mercadorias podem ser vendidas praticamente sem taxa entre países. Mas a nossa aula de hoje é especificamente sobre os blocos econômicos no continente europeu. Então vamos começar com o Mercosul. É o Mercado Comum do Sul. Foi criado em 1991, após o fim da União Soviética e o fim do movimento socialista que estava tomando conta não só do continente europeu, mas atingindo a economia de outros países capitalistas. E é um bloco formado por países do hemisfério sul, como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Além do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, outros países também são associados e observadores do Mercosul. Lembrando que esse bloco ele é muito parecido com outros existentes pelo mundo, mas apresenta uma peculiaridade própria, ou seja, é apenas com países da região sul. O Mercosul resultou na negociação que surgiu a partir da década de 80, na ocasião em 1985, no governo de José Sarney, então presidente do Brasil, e Raul Afonso, então presidente da Argentina, que começaram a observar um projeto de integração que envolvia o Brasil e a Argentina. As conversas começaram a amadurecer e no início da década de 90, em pleno período da nova ordem mundial, onde começou a se surgir uma nova economia capitalista, outros países também começaram a fazer parte dessa integração, que foi Uruguai e Paraguai. Ou seja, os dois países que deram início ao projeto do Mercosul foi o Brasil e a Argentina. E a partir de 1990, Uruguai e Paraguai começaram a entrar como convidados dentro desse grupo. No dia 26 de março de 1991, na cidade de Assunção, capital do Paraguai, foi assinado o Tratado de Assunção, documento que oficializou a criação do Mercosul, que tem sua sede oficial localizada em Montevidéu, no Uruguai. A partir dessa data, estava oficializado o Bloco Econômico, que envolve os 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Aí você deve estar se perguntando: se o Brasil e a Argentina deram início a esse projeto, criaram o Bloco Mercosul, por que que o tratado foi assinado em Assunção e por que a sede é em Montevidéu? Exatamente porque o Brasil e a Argentina queriam o Uruguai e o Paraguai como seus aliados economicamente. Então, foi uma forma de atrair os dois países para dentro do bloco. Objetivos do Mercosul. O início de sua criação era estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos. Essa zona garantiria a circulação comercial de produtos sem precisar dos trâmites burocráticos para poder ocorrer a exportação. Esse objetivo foi alcançado 4 anos depois, em 1994. A partir daí, um outro objetivo foi idealizado: a criação de uma tarifa externa comum, a TEC, em 1995. Essa tarifa era utilizada para produtos importados que entram nos países envolvidos. Todos os 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, devem cobrar um imposto comum e único para esses produtos que vêm de fora, chamados de produtos importados.
evitando assim que um dos países dê preferência a um tipo de produto e que esse país seja porta de entrada de algumas mercadorias. Ou seja, eles tinham que agir da mesma forma. Mas alguns produtos não se enquadraram na TEC, como fraldas para bebês e absorventes, o que relevou a união aduaneira. Nós temos então três características, ou seja, três objetivos importantes: zona de tarifa externa comum e a união aduaneira. E quais são os participantes do Mercosul? Bem, existem três grupos: os países membros, os países associados e os países observadores. Países membros são aqueles que fundaram o Mercosul, ou seja, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. E a Venezuela, que foi suspensa em 2016, que vamos já entender. Os países associados foram aqueles que assinaram o Tratado de Livre Comércio com o Mercosul, a fim de estimular sua economia e trocas comerciais, como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. E os países observadores são aqueles que participam dos eventos, das negociações, mas não possuem direito a veto ou opinar, que é México e Nova Zelândia. Vamos entender a situação de cada país dentro do bloco do Mercosul. Quando iniciou, quando saiu, quando ficou só como observador, quando foi vetado. Vamos analisar cada um. Brasil, país signatário, ou seja, fez parte da assinatura do tratado em 1991 e é a maior economia do bloco atualmente. Argentina, também um país signatário, assinou o tratado em 1991 e hoje é a segunda maior economia do bloco. Paraguai, país signatário, assinou o tratado em 91 e hoje faz parte das grandes exportações para o Brasil e a Argentina. Uruguai, país signatário, assinou o tratado em 1991 e hoje faz parte das grandes exportações para o Brasil e a Argentina. Então, nesse ponto aqui, o que temos que analisar? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai fizeram parte da assinatura do Tratado do Mercosul em 1991 em Assunção. Atualmente, o Brasil é o maior bloco, é o maior país econômico. Em segundo lugar, tem a Argentina. Tanto o Paraguai como o Uruguai fazem parte do projeto das grandes exportações, onde, mais uma vez, as grandes exportações ocorridas entre Paraguai e Uruguai está relacionada com o Brasil e a Argentina. Tivemos também a questão da Venezuela, que foi suspensa desde 2016 por não cumprir a cláusula democrática. E aí nós temos os países associados: Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname, México e Nova Zelândia. E quais as principais características do Mercosul? Bem, além da criação da Zona de Livre Comércio, a TEC também integrou esses países membros, fazendo com que o Mercosul possuísse uma livre circulação de pessoas e serviços. Isso significa que várias áreas, como médicos, professores, jornalistas, entre outros, podem exercer essas funções em qualquer um desses países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com diploma validado, além da entrada permitida apenas com o documento de identidade em alguns desses países. Nos últimos anos, o número de turistas argentinos no Brasil cresceu significativamente, e o oposto também ocorreu, ou seja, turistas brasileiros na Argentina. Além disso, várias multinacionais abriram filiais em países membros para poder facilitar a exportação dos demais produtos. Em 2012, o Paraguai abriu um processo de impeachment contra o então presidente Fernando Lugo e, em menos de 24 horas, não garantindo ao político o direito de defesa.
O país foi suspenso do bloco até que fosse realizado novas eleições, fato que ocorreu em 2013. No ano de 2016, a crise na Venezuela atingiu níveis alarmantes, pois um governo autoritário com pouca liberdade de expressão fez com que a população fosse às ruas reivindicar por seus direitos. Diante disso, esse país foi suspenso do bloco Mercosul, fato que permanece até hoje. Vamos entender a suspensão da Venezuela do Mercosul em 2016. Os três principais fatores foram a ordem técnica, a ordem política e a ordem econômica. Os países membros efetivos do Mercosul, portanto, com direito a voto, anunciaram em 2 de dezembro de 2016 a suspensão da Venezuela. Embora o documento que anuncia a suspensão exponha que a penalidade é resultado do descumprimento de normas internas do bloco, as motivações para a decisão possuem um caráter multifatorial, ou seja, a ordem técnica, política e econômica. O nosso segundo bloco da América é o NAFTA, União Comercial e Aduaneira entre Canadá, México e Estados Unidos, que entrou em vigor em 1991, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Quais os objetivos do NAFTA? Livre comércio, aumentar a exportação, aquecer a economia, eliminar as barreiras alfandegárias, reduzir custos comerciais, maior integração entre os países, aumentar as oportunidades de investimentos e diminuir a entrada de imigrantes ilegais. O NAFTA começou com um acordo de liberação econômica, firmado entre os Estados Unidos e o Canadá em 1988. Por conseguinte, em 1992, o México tornou-se membro do bloco, e a partir de então, o NAFTA teve como objetivo a circulação comercial entre os países no prazo de 15 anos. Pesquisadores afirmam que o NAFTA foi uma resposta à criação da União Europeia, bloco econômico que, no momento, apresentava resultados positivos e se destacava no cenário econômico. Embora essa união tenha levado a alguns desentendimentos, uma vez que parte da população mexicana não estava de acordo com o NAFTA, pois para muitos, tendo em conta as diferenças econômicas entre os países, principalmente com os Estados Unidos, considerada a maior potência mundial, estava relacionado com a economia emergente. O tratado significava um controle colonialista e tendencionista, ou seja, a favor dos interesses da população econômica dos Estados Unidos. Por outro lado, o Canadá, mesmo sendo considerado um país com alto índice de qualidade de vida, uma economia crescente, dentre outros fatores, ainda depende de recursos exportados pelos Estados Unidos. Já no caso do México, detentor de grandes jazidas de petróleo, exporta grande parte do produto para os Estados Unidos, além de ser grande fonte de mão de obra barata para os países desenvolvidos. Com relação a alguns desentendimentos, a criação do NAFTA favoreceu o desenvolvimento das regiões, aumentando o número de empregos, o fluxo de mercadorias e durante a crise cambial mexicana de 94, os Estados Unidos forneceram uma ajuda financeira necessária ao país. Agora vamos ver a Comunidade Andina de Nações. Foi criada em 1969. Esse bloco anteriormente era chamado de Pacto Andino. É formado por 4 países: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O Pacto Andino, atualmente chamado de Comunidade Andina das Nações, é um bloco econômico da América do Sul. Foi fundado em 26 de maio de 1969 e a sede do bloco fica na cidade de Lima, capital do Peru. Seus principais objetivos são garantir a livre circulação de pessoas dos países membros, sem a necessidade de apresentar visto, possibilitar a integração da economia e da cultura entre os países, representar os interesses dos países membros de acordo com o bloco econômico ou organizações internacionais e a emissão de passaporte andino. Temos também a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. É um projeto criado em 94 pelo presidente norte-americano Bill Clinton
na ocasião da Cúpula das Américas, mas as discussões estão paralisadas desde 2005. O objetivo era a formação do bloco econômico unindo 34 países, com exceção de Cuba, por ser um país socialista, para a eliminação da barreira alfandegária e a instituição para uma área de livre comercialização entre os membros. Então, os objetivos da ALCA são integração da economia dos 34 países da América, com exceção de Cuba, que era um país socialista, redução de barreiras alfandegárias, incentivo à produção, definição de regras jurídicas únicas e práticas comerciais competitivas. E por último bloco nós temos o CARICOM, Comunidade do Caribe. É um bloco econômico que reúne 15 países do Caribe, cujo principal objetivo é a integração econômica entre os países membros. Foi criado em 1973, no Tratado de Chaguaramas. A sede deste bloco fica na cidade de Georgetown, capital da Guiana. No início, o nome desse bloco era Comunidade do Caribe e Mercado Comum, tendo como países fundadores a Jamaica, Trindade e Tobago, Guiana e Barbados. Os principais objetivos do CARICOM: promoção e integração econômica entre os países membros, ações de coordenação política externa, medidas para que os benefícios do bloco possam usufruir de forma igualitária, ações de planejamento que visam o desenvolvimento econômico dos países e promoção de cooperação nos campos cultural, educacional, tecnológico, científico e industrial. E aqui encerramos o nosso capítulo 7, a organização política na América. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima.